Você já parou para pensar se está vivendo sua vida baseado no medo de perder o pouco que tem, em vez de lutar para conquistar tudo o que merece? Pode parecer duro, mas milhares de pessoas fazem isso todos os dias e nem percebem. Elas escolhem o caminho da suposta segurança. Um salário fixo, um plano de saúde, férias uma vez por ano. Parece estável, certo? Mas, na prática, estão abrindo mão da única coisa que realmente leva à riqueza de verdade: a liberdade de decidir o próprio caminho. A maioria não está onde deseja financeiramente, não porque falte talento, conhecimento ou oportunidade, mas porque trocaram sua liberdade por uma sensação temporária de estabilidade. E o mais perigoso? Chamam essa prisão de vida segura. Jim Rohn dizia que a maior armadilha é viver abaixo do seu potencial só para não correr riscos. O que muitos chamam de prudência é, na verdade, medo disfarçado de bom senso. É por isso que hoje vamos quebrar esse ciclo. Vamos expor o erro silencioso que impede tantas pessoas de crescer, evoluir e enriquecer. Se você realmente quer mudar de vida, precisa entender isso com clareza. Segurança demais custa caro. Custa seus sonhos. Pense em quantas vezes você já quis fazer algo novo, ousado, mas se bloqueou com pensamentos como: e se não der certo? E se eu perder o que já conquistei? Agora pergunte a si mesmo: e se você passar a vida toda sem tentar? E se o seu maior erro for não correr riscos quando ainda dava tempo? Jim Rohn costumava dizer que as recompensas estão além da zona de conforto. O progresso começa quando o medo é enfrentado e não obedecido. Ele não está dizendo para ser irresponsável, mas sim para você deixar de ser escravo da ilusão de estabilidade. A estabilidade que você busca no emprego fixo pode desaparecer em um corte de custos. A segurança que te impede de empreender pode ser exatamente o que está destruindo sua liberdade. Quem enriquece de verdade entende uma coisa fundamental: tudo tem um preço. Se você não pagar o preço da disciplina, pagará o da frustração. Se não bancar a incerteza de construir algo próprio, vai arcar com a certeza de depender sempre dos outros. Riqueza exige decisões firmes, e a primeira delas é parar de buscar segurança a qualquer custo. Você já viu isso acontecendo com alguém próximo? Alguém talentoso, com ideias incríveis, que passa anos dizendo que um dia vai tentar algo novo, mas esse dia nunca chega? A vida vira um eterno planejamento sem ação. E por quê? Porque a suposta segurança é mais confortável do que a liberdade arriscada. Mas é exatamente essa falsa sensação de conforto que prende a maioria das pessoas na mediocridade. A liberdade financeira começa quando você assume responsabilidade total pela sua realidade. Enquanto você depender de um chefe, de um salário fixo, de alguém te dizendo o que fazer, você está vendendo sua autonomia. Jim Rohn não fazia rodeios. Ou você comanda sua vida, ou será comandado. Não há meio termo. E veja, isso não significa sair largando tudo de uma hora para outra. Significa começar a construir seu próprio caminho agora. Significa investir em si mesmo, aprender novas habilidades, desenvolver mentalidade de dono. Não espere a hora certa. Ela não existe. A hora certa é quando você decide agir apesar do medo. Liberdade vem de escolhas, e escolhas exigem coragem. As pessoas bem-sucedidas não têm menos medo que você. Elas apenas não deixam que o medo decida por elas. Se Jim Rohn estivesse aqui agora, ele diria: a única maneira de viver como um leão é parar de pensar como uma ovelha. Você não precisa abandonar tudo amanhã, mas precisa começar a se movimentar. Cada passo que você dá rumo à sua autonomia é um golpe contra a prisão do medo. Comece aos poucos, mas comece. Leia, estude, economize, busque fontes alternativas de renda. Um negócio paralelo, uma habilidade nova, uma ideia aplicada. É assim que a liberdade começa, em pequenas decisões diárias. Não confunda estabilidade com paz. Muita gente vive estável e completamente angustiada, porque sente lá no fundo que está traindo o próprio potencial.
Riqueza de verdade é fruto de alinhamento entre o que você faz e o que você nasceu para fazer. Se a sua vida hoje não reflete isso, é hora de mudar o rumo. O mais trágico não é falhar tentando. É passar a vida inteira fugindo da chance de tentar. E sabe o que é pior? Depois de anos se sabotando, essas pessoas olham para trás e percebem que a tal segurança que tanto buscaram nunca existiu. Porque empregos acabam, empresas fecham, governos mudam. E o que sobra? Apenas o que você construiu por si mesmo. Você precisa entender. A liberdade que você adia hoje será a frustração que vai carregar amanhã. Não se trata apenas de dinheiro, mas de ter o controle sobre sua vida. Ter liberdade de tempo, de escolhas, de voz. Ter liberdade para dizer sim ao que te eleva e não ao que te aprisiona. Esse é o verdadeiro patrimônio dos ricos, autonomia. E aqui vai um lembrete poderoso. Ninguém vai te dar essa liberdade. Ela precisa ser conquistada. Ninguém vai chegar e dizer: agora você está liberado para viver seus sonhos. Isso é sua responsabilidade. A pergunta é: você está disposto a pagar o preço por ela? Você pode continuar se convencendo de que precisa de garantias, ou pode assumir a verdade. Toda garantia é ilusão quando você terceiriza sua vida. E quando você percebe isso, algo muda dentro de você. Você começa a enxergar o medo não como um obstáculo, mas como um indicador. Onde há medo, há algo grande esperando para ser conquistado. Jim Rohn sabia disso. Ele não era apenas um palestrante. Era alguém que viveu o que ensinava. Ele veio de uma infância simples, trabalhou duro, aprendeu com mentores e construiu uma vida extraordinária. Tudo isso porque decidiu parar de aceitar o comum como destino. Ele escolheu liberdade, e essa escolha fez toda a diferença. Se você está ouvindo isso agora, é porque também sente que nasceu para mais. Você não está satisfeito apenas em sobreviver. Quer prosperar. Mas lembre-se, prosperidade exige ação, não apenas desejo. O mundo está cheio de sonhadores paralisados. O que falta é atitude. Então pare e se pergunte com honestidade: em que áreas da sua vida você está se escondendo atrás da segurança? Em que situações está escolhendo o caminho mais fácil, mas não o mais verdadeiro? Quais decisões você vem adiando por medo de abrir mão do conforto? Porque no fim, o verdadeiro conforto está em saber que você viveu com coragem, que não se escondeu, que buscou mais, mesmo quando era mais fácil ficar parado. Esse é o tipo de vida que vale a pena. E esse é o tipo de vida que o Jim Rohn nos ensinou a construir. Você provavelmente já conheceu alguém que vive dizendo: eu queria ser livre financeiramente, mas tenho contas para pagar. Essa frase é mais comum do que parece, e é aí que mora o erro. A armadilha da segurança é tão sofisticada que faz parecer que estamos sendo prudentes, responsáveis, até mesmo sensatos. Mas, na verdade, é esse pensamento que mantém a maioria das pessoas longe da verdadeira liberdade. Jim Rohn dizia que a segurança é uma ilusão confortável. Ele explicava que trocar liberdade por segurança é como vender o amanhã por centavos hoje. E isso vale para tudo: tempo, energia, relacionamentos e principalmente dinheiro. Muitas pessoas aceitam empregos medíocres por medo. Medo de arriscar, de tentar algo novo, de falhar. Mas esquecem que a maior falha é nunca tentar. Liberdade exige coragem, exige visão e exige responsabilidade. Porque quando você decide ser livre, não pode mais culpar o chefe, o governo ou a crise. A liberdade vem acompanhada do peso de ser dono de si mesmo. E é exatamente isso que assusta tanta gente. Jim Rohn dizia que o preço da liberdade é a autodisciplina, mas também dizia que a recompensa é incalculável. Imagine isso: acordar todos os dias e saber que seu tempo pertence a você, que suas decisões definem seu dia, que seu trabalho está alinhado com seus valores, que sua renda não tem teto. Parece um sonho? Para muitos é. Mas para quem entendeu o que Jim Rohn ensinava, isso é uma construção real.
Não acontece do dia para a noite, mas acontece quando você para de se contentar com migalhas em troca de falsa segurança. Agora, vamos falar sobre a troca mais perigosa que existe: tempo por dinheiro. Quando você aceita receber por hora, está dizendo que seu tempo tem um preço fixo. Está abrindo mão de algo infinito por algo limitado. Jim Rohn sempre reforçava: não trabalhe apenas por dinheiro. Trabalhe para se tornar uma pessoa de valor, porque o dinheiro que você ganha reflete o valor que você agrega. E quanto mais valor você gera, mais liberdade você conquista. A maioria das pessoas nunca enriquece porque estão presas a uma lógica de escassez. Elas acreditam que há um número limitado de oportunidades, de clientes, de renda. Mas Jim ensinava que a abundância começa na mente. Se você acredita que pode crescer, você encontra caminhos. Se você acredita que está limitado, você cria prisões invisíveis. E aqui está uma grande verdade: liberdade e riqueza andam juntas. Mas a riqueza começa com decisões pequenas, diárias, quase imperceptíveis. Por exemplo, ao invés de gastar 2 horas por noite assistindo entretenimento vazio, que tal estudar marketing digital, vendas, investimentos ou desenvolvimento pessoal? Essas horas acumuladas se tornam um diferencial competitivo no longo prazo. Jim Rohn sempre falava sobre essa mágica das pequenas decisões, porque elas se somam, elas constroem uma vida. Muitos pensam que para ser livre financeiramente é preciso ter milhões na conta. Mas Jim Rohn nos ensinava que liberdade é mais uma questão de estrutura do que de valor absoluto. Você pode ter 5.000 reais por mês e viver com mais liberdade que alguém que ganha 20.000 e tem dívidas, dependências e um estilo de vida sufocante. A chave está em aprender a administrar, a multiplicar, a se organizar. Está em fazer escolhas conscientes e alinhadas com um propósito. E sabe o que mais prende as pessoas? O medo do julgamento. Quantas ideias geniais nunca saíram do papel por medo de críticas? Quantas carreiras promissoras foram sufocadas por conselhos de gente frustrada? Jim Rohn sempre dizia: não peça conselhos financeiros a quem vive quebrado. Parece óbvio, mas é o que a maioria faz. E isso mata sonhos. Você precisa blindar sua mente. Precisa escolher com muito cuidado a quem você dá ouvidos. Precisa criar um filtro mental. Porque no caminho da liberdade, você vai ouvir muita gente dizer que não é possível, que é arriscado, que é ilusão. Mas essas vozes só fazem barulho porque você está tentando sair do rebanho. E sair do rebanho é assustador, mas é libertador. Jim também nos lembrava que o tempo passa para todos e que um dia você vai se olhar no espelho e se perguntar: o que eu construí com os meus dias? Essa pergunta pode doer, mas também pode ser uma virada de chave, porque ainda dá tempo. Sempre dá. Desde que você decida agora. Desde que pare de aceitar o conforto que te mata aos poucos e comece a construir a vida que você merece viver. E se você pensa que é tarde demais para mudar, saiba que Jim Rohn começou sua transformação aos 25 anos, depois de estar falido, frustrado e perdido. E ele virou um dos mentores mais influentes da história. O que mudou? Apenas uma decisão. A decisão de parar de culpar o mundo e começar a mudar a si mesmo. E você pode fazer o mesmo. Vamos falar daquilo que ninguém gosta de ouvir: sacrifício. A liberdade exige que você abra mão de algumas coisas, de conforto, de distrações, de velhos hábitos. Mas a recompensa é tão grande que torna tudo isso pequeno. Jim dizia: você pode escolher a dor da disciplina ou a dor do arrependimento. E a segunda dói muito mais. Se você quer mesmo enriquecer, precisa começar pelas bases. Organize sua vida. Aprenda a dizer não. Crie metas. Cumpra promessas que faz a si mesmo. Cultive bons hábitos. Cerque-se de pessoas que te desafiem. Invista em conhecimento. Faça mais do que os outros esperam. Essa mentalidade, esse conjunto de ações, cria um movimento. E esse movimento leva à liberdade. E não se esqueça, ninguém vai te entregar isso de bandeja.
O mundo está cheio de distrações e você precisa ser implacável com elas. Jim dizia: se você não planejar sua vida, será parte do plano de alguém. E esse plano geralmente não é sobre sua liberdade. É sobre manter você exatamente onde está. No final das contas, a pergunta que você deve se fazer todos os dias é: o que estou fazendo hoje que me aproxima da liberdade que eu quero? Se a resposta for nada, é hora de mudar. E mudar começa com uma decisão, com uma ação, com um passo. E esse passo, por mais simples que pareça, pode ser o começo da sua virada. Não aceite viver no piloto automático. Não aceite a segurança que te prende. A verdadeira segurança está em ser capaz de criar seus próprios caminhos, construir sua própria renda, viver alinhado com sua essência. E tudo isso começa agora, com você, com suas escolhas. Então, se esse conteúdo te despertou para algo maior, se você sente que precisa virar essa chave na sua vida, curta esse vídeo e se inscreva no canal. E agora comente aqui embaixo: nasci para ser livre. Se você está comprometido a fazer mudanças reais. E não vá embora sem assistir ao vídeo que está aparecendo no card aqui na tela. Ele vai te mostrar como transformar pequenas decisões diárias em grandes resultados, exatamente como Jim Rohn ensinava. Te vejo lá.